Muito bonito a gente poder ver a igreja cheia mais uma vez. Essa geração que tem vindo se desenvolvido, essa linha cheia, é muito lindo, muito gostoso de ver essa criançada aí. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um assunto sobre um tema que fala sobre mente transformada. Eu acrescentei junto com isso, atualizando um pouco, hashtag ainda que ele não faça. Como é gostoso, eu tenho certeza que a gente aqui, cada um de nós já pediu coisas para Deus. Fez sua oração. Pediu por uma pessoa especial, né? Aquela menina, aquela esposa. Ou já pediu por aqueles dias de sol, naquelas férias programadas na praia. Ou então, ainda por os mais novos, o presente de Natal do Papai Noel. Eu me lembro que eu orava bem alto, para ver se o meu Papai Noel me escutava o presente que eu queria. E muitas vezes a gente é atendido. Não é? Tem aqueles desejos que a gente faz que somos atendidos. Porém, por outro lado, eu fico pensando quantas vezes a gente ora para Deus, pedindo para algo acontecer na nossa vida, e se aquilo que a gente não recebe, se aquilo que a gente pediu não acontece, a gente começa a reclamar, murmurar, dizer que Deus não nos escuta, entre outras coisas mais. Temos o costume de achar que nós somos importantes demais, que Deus tem a obrigação de nos atender. Acabamos por esquecer muitas vezes que Deus sabe de tudo, de todas as coisas, inclusive o que é melhor para nós naquele momento, naquela hora, para as nossas vidas. Eu não vou negar que eu muitas vezes já orei pedindo para Deus que Deus fizesse algo para mim. Um momento onde é que aconteceu há poucos dias atrás, o último feriado que teve, nós fomos viajar. Fomos para a casa da minha cunhada e lá nós tínhamos um propósito bem estabelecido. E antes de sair de casa, né, madrugada, 3 horas da manhã, parado na frente do portão de casa, Deus, cuida da minha casa, cuida do meu lar, protege a nossa viagem, guarda o nosso carro, me dê a lucidez durante a viagem, cuida de tudo para nós. Aquela oração pedindo, sabe, com amor, com carinho, pedindo para Deus fazer aquilo por nós. E no meio do caminho, a uma determinada altura, o carro para de funcionar. Dá problema. As meninas, nós tínhamos parado para ir ao banheiro, aquele momento. Quando eu fui estacionar o carro já apagou. Fui rapidinho no banheiro, quando voltei, tentei fazer o carro pegar e nada. Eu disse assim, meu Deus, mas por quê? Por que isso? Porque aqui no meio do caminho, onde eu não conheço ninguém, a gente não tem estrutura nenhuma, por que isso comigo? Só que é nesses momentos que nós, como filhos de Deus, nós precisamos decidir se a gente vai seguir firme na nossa fé, acreditando no Deus, no seu poder, no seu cuidado, mesmo que a gente não entenda o porquê daquilo estar acontecendo, ou se a gente vai continuar murmurando. Depois daquilo ali, liguei para a concessionária. Primeira resposta que me disseram, você está num ponto de apoio. Eu não posso mandar o guincho para você. Nós não podemos te atender.
Eu digo, tá bom, meu senhor, que foi? Aí procurei no Google uma oficina na cidade mais próxima, liguei, o menino atendeu, prontamente ele, não, deixa eu só ajeitar, o mecânico está terminando aqui, já vou pegar, já estou indo para aí, sem problema nenhum. Beleza, eu e a Sil empurramos o carro até, levamos assim na beira do asfalto. Nisso o guincho da concessionária pega e para do nosso lado. Eu digo, ai, que maravilha. Aí o cara olhou, deu uma olhadinha assim, ó, tenta fazer funcionar aí. Meu garoto, o problema é correr dentado do carro. Estou à sorte se não bater, se não empenou as válvulas. Eu digo, vamos lá. O menino passa o rádio para a central, e a central autoriza que ele nos leve até a cidade mais próxima, até na oficina. Meio-dia, solão de rachar, nós com fome. Chegamos no meio do caminho, até o próprio menino disse assim, do guincho, disse, ó, eu se fosse você ia naquela oficina, que eles têm a seção de peça junto, os caras são melhorzinhos. Eu digo, não. Daí eu já tinha avisado o menino que o guincho estava levando. Ele disse, não precisa não, deixa aí. Chegamos na oficina, o menino prontamente olhou, disse, ó, correia dentada, tem que abrir o motor, tem que retificar, tem que resolver. E empenou as válvulas, tem que trocar. Eu disse, me dei mal, vou deixar um dinheirão aqui. E Deus começou a proporcionar tudo de uma forma maravilhosa. Os meninos da oficina eram amigos do pessoal da retífica, um senhor, gente boa, muito gente boa. Nos atendeu prontamente, era 1h30 da tarde, o menino começou a desmontar o carro, 6h30 da tarde, eu estava com o motor funcionando. E nós seguimos viagem. E depois daquele primeiro momento, claro que a gente murmurando, eu reclamei, mas depois eu dizia assim, vai dar tudo certo. Vai dar certo. Vai resolver, já resolveu, bora lá. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. E realmente aquilo aconteceu durante aquela tarde, assim, foi maravilhoso. Eu tive que ir a Brasília buscar peça, mas o rapaz da oficina lá, da retífica, tinha umas peças, ele emprestou para nós, só que eu tinha que devolver por causa que era de um outro motor que o cara estava fazendo. Cara, foi assim, de imediato. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. E o texto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, que está lá em Daniel, no capítulo 3, dos versos 8 ao 18, ele nos traz exatamente um pouco desse posicionamento que a gente precisa ter. Fala de 3 rapazes que têm um posicionamento de louvor, de adoração ao Deus que eles conhecem. É um relato de uma conversa, de um diálogo que acontece um pouco antes desses 3 rapazes serem jogados dentro de uma fornalha, dentro de um fogo ardente, onde eles seriam mortos. E o texto nos diz assim, Daniel 3, versículo 8, começa dizendo assim, foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. Eles disseram ao rei Nabucodonosor, que o rei viva para sempre. O Senhor deu a seguinte ordem, quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro. Quem desobedecer a essa ordem será jogado numa fornalha acesa. Ora, Senhor, pois como administradores da província da Babilônia, alguns judeus, o Senhor colocou eles lá. Esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abdenego, não respeitam o Senhor, não prestam culto ao Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava. E ele lhes disse, é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua? Logo,
que os instrumentos musicais começarem a tocar? Senão, vocês serão jogadas na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que o poderá salvar? Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos livrar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. A gente precisa primeiro entender um pouquinho quem é que eram esses três rapazes. Sadraque, Mesaque e Abdenego, três jovens que foram levados como cativos, como escravos, tirados de Jerusalém. Homens da nobreza, eles eram nobres, bonitos, sadios, estudiosos, conhecedores da palavra, das escrituras, são levados como escravos para uma terra estranha, distante de tudo. Aí eu já começo a perguntar e dizer assim: e nós? Eu e você? Como é que nós nos posicionaríamos se nós estivéssemos sendo levados como escravos? Estamos aqui na nossa casa, fazendo um churrasquinho, domingo de meio-dia, bem tranquilo, quando vê, entra um exército pelo nosso portão, arromba o portão e leva nós para outro lugar. Vocês já pensaram? Como é que a gente se posicionaria em relação a isso? Depois que nós tivéssemos chegado lá, como é que nós continuaríamos reagindo? Outra coisa, depois de tudo isso, sofreram, foram levados para longe, aí eles são colocados em posições importantes, mas sempre tem aqueles que são os invejosos. E assim como relata o início do texto, já esses caras começam a procurar coisas para poder atacar esses rapazes. Onde já se viu esse bando de playboyzinho, esse bando de intruso aqui na nossa terra, estão aí agora, ó, assim, ó, com o rei. Como é que pode? Nós temos que afastar eles. Nós temos que matar esses caras, não tem como. Onde já se viu? Um bando de invejosos tentando minar aqueles homens contra Deus, contra o rei. Mas o texto relata algo que eu gostaria muito de compartilhar com cada um que está aqui, que está nos assistindo. Esses meninos tinham um posicionamento. Eles sabiam quem era o Deus deles e o poder que Ele tem. Já não chegava eles terem passado por tudo isso, terem sido tirados de sua terra, ter esses invejosos tratando eles. Agora o rei decide de fazer uma estátua e eu tenho que me prostrar diante dessa estátua, desse Deus, esse Deus de ouro, com a cara dele. 27 metros de altura, 3 vezes o tamanho dessa parede, aquela exorbitância, visto de longe. Nunca. Isso para eles era inadmissível, era inegociável, não tinha como. Eu tenho certeza que talvez muitos de nós, lá atrás, quando já tínhamos virado escravos, nós já teríamos abandonado muita coisa. E talvez não ligaríamos nem nos prostrarmos. Vamos lá. Eu digo isso porque é que nem eu falei no início, na minha história. Há poucos dias atrás, eu murmurei contra Deus. Eu esqueci. Naquele momento, naquela hora, o quão grande é o meu Deus. Mas aqueles rapazes não. Eles não. Eles se mantiveram firmes, fiéis, honrando a Deus, a um Deus soberano. Eles não se curvaram sobre aquela imagem. Por mais que, a gente precisa entender isso, por mais que eles eram fiéis ao rei. Imagina, eles
eles tinham posições altas dentro do governo da Babilônia. Eles eram governadores de província. Eles agiam com fidelidade ao rei. Eles respeitavam, eles eram honrados. O trabalho que eles exerciam da melhor forma possível. Mas isso não dava o direito ao rei de pedir que eles se prostrassem diante deles. Porque eles conheciam a quem eles deveriam se curvar. Eles nunca reconheceriam aquele rei como Deus. Nunca. E a minha primeira pergunta é essa. E nós? Nós temos nos curvado diante de outros deuses? O que tem ocupado a posição mais alta na minha vida, na sua vida? O que tem? Dinheiro? Trabalho? Amigos? O medo? Eu mesmo? O orgulho? Como nós escutamos no início? O que tem a posição mais importante na minha vida, pela qual eu estou me curvando? O rei, por outro lado, gostava daqueles meninos. Isso a gente não pode negar. Certo? O rei gostava tanto deles que chama esses rapazes aqui. Eu estou brabo com eles. O chefe, quando fica bravo com a gente, que chama para chamar a nossa atenção, né? Vem cá. Senta aqui, meu guri. Senta aí os três aqui, ó. Vamos dar uma discutida aqui na nossa relação. Chama eles para conversar. Dá uma segunda oportunidade. A Babilônia, quando era tomada a decisão, cara, não tinha o que discutir. Era, que nem ele tinha dado a ordem, era fornalha. O cara não se curvou, joga logo. Mas nesse caso o rei chama eles. Vem aqui, agora vamos conversar. Vocês estão entendendo o tamanho da consequência que está tendo do ato de vocês? Vocês estão malucos ou o quê? Só pode, eu vou jogar vocês dentro dessa fornalha. Vocês já prestaram atenção nisso? Mas eles não. Atrás do rei estava aquela galera. Fornalha! 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 A galera pedindo, joga no fogo! Imagina. Os invejosos, lógico, não ia perder a oportunidade. Eu imagino que era assim, claro, a Bíblia não relata, mas eu imagino que deveria estar mais ou menos nessa cena. E esses rapazes fizeram o quê? Se mantiveram firmes no seu posicionamento. Como diz ali no versículo 18, nós não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. E aí? Eu pergunto, e nós? Quando nós nos vemos no aperto, o que fizemos? O que você faz quando talvez está lá no meio da galera da faculdade e a pressão vem do lado, está no meio da turma, bora lá, vamos ali, ó, vai ter a festinha ali vai ter a festinha na casa do fulano ali, ó, bora lá aproveitar um pouco. Cara, esquece isso aí, esquece esse negócio de igreja um pouco, por amor, vamos lá, vamos curtir a vida. Ou quando a gente está naquele grupo de WhatsApp que fica recebendo mensagens indevidas, imagens que não deveria, vídeos que nos levam a pecar. Não, mas eu não posso sair desse grupo, tá louco? Esse aí é o grupo da minha formatura. Nossa, eu vou perder contato com os meus amigos. E aí? Ou então, quando a gente está lá na academia, ou dando a caminhada, está lá um bonitão, elegante, corpo atlético, começa a te dar uma encarada, dá uma olhadinha um dia, começa a marcar teu ritmo e dá uma cumprimentada. Aí um dia aproveita lá que vai lá tomar uma água e dá um chamego. Um dia,
2 dias, uma semana. Como eu resisto a essa pressão? Como eu tenho resistido a isso? Como eu tenho me posicionado neste momento? Sadraque, Mesaque e Abdinego, esses 3 rapazes, eles realmente eram determinados. Homens com um coração voltado para Deus. Homens que não se importavam com o que ia acontecesse. Eles sabiam que podiam contar com Deus. Mas sabe o que é mais interessante de tudo, se a gente vê no relato? Vocês viram que em momento algum eles pedem por milagre? Eles não falam nada de Senhor, me livra dessa fornalha ardente, porque você tem poder, porque você pode, me livre. Não, eles não fazem isso. Como é que foi a resposta deles no versículo 16? Ó meu rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus a quem adoramos quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. Eles não pedem milagre para Deus. Não, eles simplesmente afirmam aquilo que o coração deles sabia. Que o coração deles estava cheio. Eles tinham uma mente transformada. E sabe por quê? Porque eles viram naquele momento, naquela oportunidade, uma forma de poder adorar a Deus. De demonstrar o tamanho do amor dele através da vida deles. Eles não perderam essa oportunidade de forma alguma. E na continuação do texto, tem a parte que para mim é a parte mais importante de tudo, que diz assim: e mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Mesmo que o nosso Deus não nos salve. Vocês viram o tamanho dessa afirmação daqueles meninos? Ou o tamanho da certeza deles? Eles sabiam que existia a possibilidade deles morrer. Estava ali. Era lei. Eles iam ser jogados na fornalha. Porém, eles não se deixaram levar pela pressão. Eles não se deixaram levar pela turma, pelo rei, por nada. Nada fez eles mudarem a relação, aquilo que eles sentiam em relação a Deus. Em relação a acreditar que o Deus vivo, que eles serviam, podia livrar eles. Eles sabiam que eles estavam ali, que Deus colocou eles ali, naquela terra, naquele momento. E se fosse propósito de Deus, que eles morressem, eles morreriam. Eles aceitariam isso. Às vezes os sacrifícios que são colocados para nós no nosso dia a dia, na nossa frente, são muito menores que esse. E nós temos nos deixado levar por aquilo que se tornou mais importante na nossa vida. Hoje, no batismo, teve testemunho de pessoas que resolveram tomar um propósito, enfrentar esses desafios que aparecerem na sua vida, que deram testemunho que querem batalhar contra isso. A gente vive, sim, numa constante transformação. E a gente precisa estar numa busca constante de santificação das nossas vidas. Não é porque a gente se converteu hoje, que do dia para a noite a gente vai virar santo. Eu sei disso. Eu tenho meus erros, eu tenho minhas falhas, cada um tem aqui. Mas, quando a gente toma esse propósito, a gente toma consciência daquilo que Deus quer para a nossa vida. Nós assumimos uma identidade de filhos de Deus, de templo do Espírito Santo. E a partir disso a gente precisa caminhar, a gente precisa ir em frente. Buscar uma transformação da nossa alma. Curar aquelas feridas às quais o inimigo tem acesso na minha vida, na sua vida. A gente precisa se posicionar em relação a isso. Sabe, talvez a resposta de Deus muitas vezes vai ser não.
para aquilo que a gente está pedindo. Pode ser que aconteça como acontecia para Paulo, que tinha um espinho na carne. Você está disposto a ter um espinho na carne e parar de reclamar? Como está isso na sua vida? Ou então, como Cristo fez. Cristo nos deu um exemplo simples, notório. Ele chega para o Pai e diz: Pai, se for da tua vontade, me livra desse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. A vontade de Deus para a nossa vida tem um propósito diferente. Tem um propósito de eternidade. Não é aqui para essa terra. A terra, esse mundo, muitas vezes é o céu dos incrédulos. Porque é tudo muito bom, muito gostoso. E muitas vezes, para nós, cristãos, pode ser um inferno. A gente sabe disso. Mas a gente precisa ter um olhar longe, de vida eterna. Um propósito diferenciado do que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, para nós. Deus é fiel e justo para cuidar de nós, fazer a vontade de Deus para a nossa vida, permitir que Ele faça isso para nós. Sadraque, Mesaque e Abnego, eles sabiam muito bem quem era o Deus a qual eles serviam. E hoje eu quero lembrar que esse mesmo Deus que eles serviam é o nosso Deus. É o Deus que está aqui presente com nós. Esses 3 homens desobedeceram ao rei da Babilônia para serem fiéis ao rei dos reis, Senhor dos senhores. Os homens dessa história, eles sabiam das Escrituras, sabiam o que dizia elas. Eles sabiam que era errado adorar outros deuses e que a adoração deveria ser dedicada somente ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Com essa convicção levou eles a experimentar a fidelidade de Deus para a vida deles. Eles não esperaram a fidelidade de Deus primeiro, para depois tomar essa convicção. Não, foi o contrário. Primeiro eles tinham convicção no coração deles. E por causa dessa convicção, Deus foi fiel com eles. Esses meninos pararam diante de Deus e disseram assim: eu conheço o Deus, nós sabemos quem Ele é, o que Ele é capaz de fazer, Ele é o Deus do impossível. Você tem essa convicção na sua vida? Você pode estar diante do inimigo, diante de uma situação que te leve a pecar, mas uma situação que você não esperava que acontece, e você dizer assim: capa preta, posso te dizer uma coisa? Eu sei o que o meu Deus é capaz de fazer. Se fosse de você, rapava fora daqui, some daqui, porque o meu Deus tem poder e o meu Deus está aqui por perto. Será que nós temos essa convicção de falar isso? Ou se alguém chegar e dizer para você assim: você vai sofrer um acidente de carro, eu estou profetizando que você tem que tomar cuidado que você vai sofrer um acidente de carro. Você se apavora, entra em pânico. Ou você chega e diz assim: eu tenho um Deus que me cuida. E se for da vontade dele que eu sofra um acidente de carro, eu vou fazer o quê? É propósito dele para a minha vida. Que ele use a minha vida onde ele quiser usar. Como está a minha convicção? Os rapazes conseguiram dar essa resposta para o rei, porque eles tinham essa convicção. Só que eles conheciam das Escrituras.
Eles sabiam o que Deus queria para a vida dele. Eles, além de saberem das Escrituras, eles oravam. Eles faziam devocional. Eles tinham um relacionamento com Deus, que é o que Deus quer para nós. Deus quer discipulado, Deus quer a célula, Ele quer culto, o compartilhar um com os outros, buscar essa transformação da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração. E a gente só tem uma forma de fazer isso, que é tendo relacionamento com Deus e um com os outros. Ame a seu Deus acima de todas as coisas e ame a seu próximo como a si mesmo. São mandamentos de Deus que Jesus deixou para a nossa vida. E como eu tenho feito isso? Eu tenho me colocado à disposição para ajudar numa salinha da escola dominical? Para fazer um discipulado? Como eu tenho feito isso? Para discipular outras pessoas? Para assumir responsabilidades dentro da minha célula? Como tem sido o meu relacionamento? Entre o mais importante de tudo isso, leiam comigo, por favor. Daniel, na continuação do texto, do versículo 3, versículo 26. Primeiro versículo 26 diz assim: Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham para cá. Eles estavam cantando, rodando por dentro da fornalha ardente. Eles receberam um milagre. Eles estavam vivos. O anjo de Deus foi com eles e protegeu eles. E na sequência, no versículo 28, diz assim: O rei gritou: Que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem. Pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelharem e adorar um Deus que não era o deles. Por isso, ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome de Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja cortada em pedaços, e que a sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como esse. Gente, olha a transformação que aconteceu, não só num rei, mas num reino inteiro. Imagine o tamanho do posicionamento daqueles 3 rapazes. Eles não quiseram se curvar, mas bem pelo contrário, eles se posicionaram. E esse posicionamento levou a uma mudança, uma transformação de uma nação. Por 3 homens que se posicionaram diante do Deus vivo. Eu não posso deixar de citar aqui, a gente talvez olhe o texto e vê o que aconteceu, o relato, mas a gente pode ver coisas muito próximas de nós. A Chay está lá no outro lado do mundo, servindo como missionária. Eu não sei quantos de vocês viram, mas o testemunho que ela deu sobre o que tem acontecido na vida daquela amiga dela, uma muçulmana que se tornou amiga dela. E a amiga dela chega a orar para Deus e dizer assim, para o Deus dela, para Allah, proteja a Chay, porque ela resplandece amor. Nós podemos sim transformar vidas, transformar um reino, transformar uma cidade, desde que a gente se posicione, desde que a gente transforme a nossa mente, nosso coração, a nossa vida. Desde que é o momento que nós escutarmos um não de Deus para a nossa vida, a gente tem a capacidade de adorar e louvar Ele. Deus quer tanto isso por nós, por mim e por você, que assim como Ele mandou um anjo para cuidar desses 3 meninos, dentro daquela fornalha ardente, Ele mandou o Filho dele, Jesus, para morrer naquela cruz, para me salvar,
para te salvar, para nos livrar de uma morte, mas não uma morte nesse mundo, uma morte eterna. Mandou esse filho dele para nos salvar. Só que a gente precisa, dia a dia, estar buscando essa transformação na nossa vida, essa busca pela santificação. Uma busca pela santificação daquilo que a gente faz, em busca de um relacionamento íntimo com Deus. Assim como o pastor nos encorajou no início, a uma leitura bíblica. O que tem ocupado o local mais alto na minha vida? Qual tem sido o seu posicionamento quando as coisas apertam? Quando falta dinheiro? Quando as contas estão aí? Ou quando a chuva não vem e a semente está no chão? Você tem essa convicção de dizer, ainda que Ele não faça, Deus é o meu Deus? Baixe sua cabeça. Deus querido, nós chegamos diante de Ti, Senhor. Em primeiro lugar, nós precisamos louvar a Ti, adorar a Você, Deus querido, porque Tu és um Deus tão maravilhoso. Tu és um Deus de misericórdia, Tu és um Deus que nos cuida, que nos guarda, que nos protege, que nos dá uma liberdade de acesso à Tua palavra, Senhor, para que a gente aprenda, para que a gente tenha conhecimento daquilo que Tu queres para a nossa vida. Deus querido, eu Te louvo porque só Tu é digno de honra, glória, de louvor, Senhor Deus. E é isso que nós queremos, Senhor, nessa noite. Senhor, é isso que nós queremos, que Tu toque na nossa vida, que Tu transforme a nossa vida, Senhor. Transforma a minha vida e a vida de cada um que está aqui, que está nos assistindo, Senhor Deus. Que Tu esteja tocando na vida de cada um. Que a transformação de mente, de alma, de coração, que a gente dê a liberdade para Você agir, Senhor, transformando isso. Que a gente entregue nas Tuas mãos, Senhor, a nossa vida. Que a gente tenha a convicção, Senhor Deus, de chegar num momento de apuro e dizer, Senhor, Tu és o meu Deus. Que seja feita a Tua vontade e não a minha. Deus querido, eu Te louvo, porque Tu nos dá esse privilégio de ouvirmos a Tua palavra. Senhor Deus, nós deixamos diante da Tua cruz, Senhor Deus, tudo aquilo que nos afasta de Ti, que impossibilita, Senhor, de Você trabalhar na nossa vida. A gente tira, Senhor, eu coloco diante de Ti, diante do Teu altar, Senhor, aquilo que tem tomado o Teu lugar nas nossas vidas, meu amado. Que Tu transforme, Senhor, os nossos corações e que a gente tenha a convicção de saber da salvação, a convicção de que nós estamos de passagem por aqui e que nós temos uma vida eterna que está nos aguardando, Senhor Deus. Deus, é isso que eu oro, em Teu santo e maravilhoso nome. Amém. Quero te encorajar a pensar com muito carinho, a tomar esse posicionamento hoje, a buscar isso para a tua vida. A partir de hoje, a partir de agora, a partir desse momento, busque essa convicção para a sua vida. De chegar e dizer, Senhor, ainda que Você não faça, Você é o meu Deus. Entregue na mão dEle. Porque dele, por ele, para ele.
as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a Deus, obrigado, Pai, porque toda honra e toda glória seja dada a Ti, Pai. Obrigado porque o Senhor nos ensina a Te desejar mais, Pai. O Senhor nos ensina a sermos exemplos, a enfrentarmos, Deus, os desafios e nos posicionar, Deus. Tudo é por Ti, Deus, tudo é para Ti, Deus. Que essa seja a missão e visão que
cada um possa ter, Deus. Que a gente possa se posicionar assim como Sadraque, Mesaque e Abdinego, Deus. Nos ensina, Pai, e nos dê coragem, Pai. Em nome de Jesus, amém? Uma boa semana a todos. Fiquem debaixo da graça, amém?